Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo sobre um tema um pouco complexo, né? E polêmico, que diz a respeito dos anticristos, né? Porque muito se fala dessa figura do anticristo e de anticristos, que mesmo na época de João, ele já dizia que já existiam esses anticristos. E logicamente, como fragmentos de algum anticristo, uma figura central que surgiria, essa figura central certamente deveria ter as características dessas figuras menores, vamos dizer. E eu queria tocar no tema, embora existam outros temas sobre, né, o anticristo, mas numa característica que eu vou escolher agora para o momento, que é que ele proibiria, né, de comprar e vender. E muitas pessoas têm essa analogia voltada à questão econômica. No entanto, o proibir de comprar e vender não está ligado à questão econômica, mas essencialmente em relação aos atributos humanos, aos dons humanos, às relações humanas, né? Partindo do princípio que as relações comerciais do passado eram baseadas no escambo, ou seja, eu ofereci algo a você e você a mim, não existia nenhum tipo de câmbio, tá? Era aquilo que era, você tem o que é preciso e eu tenho o que você precisa, né? E todas as relações humanas são baseadas nisso. A sociedade é baseada numa relação de troca. O trabalho, né? Você oferece o teu corpo, né? Para receber uma moeda. Mas isso antigamente não era assim. Então, a gente precisa entender a figura do anticristo por algumas coisas que a própria Bíblia menciona. E principalmente na parábola dos talentos. Quando houve uma pessoa, né, uma analogia de uma pessoa, que ela enterrou os seus talentos debaixo da terra. E aquela aí diz, né, até aquele que não tinha, né, ou seja, ele não mercadejou, ele vai ser tirado. Porque na parábola dos talentos é dito que ele deveria sair para o relacionamento com os mercadores. Entendeu? Por isso essa relação de compra e venda. Mas mercadejar, trocar talentos. E é assim que é o relacionamento humano. A gente tem os nossos talentos, tem pessoas que têm aptidões para uma coisa, uma ou outra coisa. E o relacionamento humano é uma relação de troca. E a única maneira da gente evoluir nos nossos próprios dons, porque todos viemos de Deus. Então todos temos os atributos divinos que estão ligados ao conhecimento. E o conhecimento é uma coisa interna. Então, a relação humana, juntamente com a sua diversidade humana, é o que proporciona essa multiplicação dos dons. Entendeu? Então, vamos lá. Então, houve essa análise em relação aos talentos, mas existe uma figura central antes de Cristo, que é Abraão como pai da fé. Que Deus chega para ele e diz assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. É interessante que essa palavra parente, parentela, ela tem a mesma raiz etimológica de parecido, né? Dizem, né, que Abraão ele habitava numa região às margens de um rio, né? Às margens de um rio. Então ele precisaria de alguma maneira ir para o outro lado. Deus chamou para Abraão sair do meio daqueles parentes, parecidos, aqueles que se parecem com você, para que você possa se relacionar com pessoas diferentes de você. Né? Porque muitas pessoas acreditam que essa localidade espiritual, essa coisa exclusiva, vem da parte de Deus. Deus está em tudo. E a única maneira de nós termos hoje o conhecimento de Deus é nos misturando, vamos dizer assim, com as demais religiões. Então essa figura da igreja em si, da instituição igreja, ela é um anticristo. E já podia ser, a gente já viu isso nas escrituras, porque lá no livro de João ele diz que os anticristos, eles têm o seu berço nos templos. Justamente nessa questão de exclusividade. Porque quando se diz, sejais transformado pela renovação do vosso entendimento, essa coisa da doutrina das igrejas, ela escraviza a mente humana e o limita
não somente no conhecimento do ser humano, dele mesmo, dele próprio, bem como conhecimento de Deus. Então o anticristo ele é xenofóbico. E ele já está no mundo há muito tempo. Vimos a figura de Hitler e colocar Hitler como uma figura central da xenofobia faz com que esses outros xenofóbicos velados continuem criando leis ou comportamentos xenofóbicos, quer seja de medo, você tem medo daquele que é diferente de você. Então, de uma maneira velada, existe essa coisa da purificação da raça. E isso é um anticristo. Você pode perceber que Cristo ele se relacionava com todo mundo. E é justamente isso que os religiosos da época questionavam. Se ele fosse quem ele diz que ele é, jamais se misturaria. E ao contrário, que Deus se mistura, porque Deus está em tudo. Então o anticristo ele impede que você compre e venda nesse sentido de trocar, de se relacionar com pessoas que pensam diferente de você, que se comportam diferente de você, que têm uma visão de mundo diferente de você, tá? Então a gente precisa acordar para entender esse primeiro ponto. Existem outras características do anticristo. E por que o poder religioso é um anticristo e o anticristo ele tem esse berço dentro da instituição religiosa? Porque essas doutrinas, esses cercadinhos ideológicos fazem com que você tenha repulsa pelos homossexuais, você tenha repulsa por poligamia, por qualquer coisa que venha divergir dos conceitos doutrinários que esses anticristos colocam escravizando a sua mente. Entendeu? Então, esse é o detalhe de comprar e vender, impedir de comprar e vender. Todo anticristo ele impede que você se relacione com pessoas que pensam diferente de você. Estamos vendo no mundo polarizado, então nós conseguimos perceber o reflexo das ações desse espírito de anticristo, que impede que as pessoas conversem, dialoguem e aprendam umas com as outras. Um grande abraço aí, espero em outro momento fazer um outro vídeo sobre as características de um anticristo, bem como outros assuntos espirituais. Um grande abraço.